Mitos e verdades sobre o cabo drop com elemento de tração de 0,8 milímetros. Me chamo Jales, sou gerente de produtos na OIW Telecom e neste vídeo nós vamos desmistificar alguns mitos referente ao cabo do tipo drop com elemento de sustentação com diâmetro de 0,8 milímetros. Antes de darmos início ao vídeo, vamos fazer uma breve revisão sobre como que o cabo drop é estruturado, como que ele é composto. O cabo drop ele é composto pela capa, elemento de sustentação, elementos de tração e fibra óptica. A capa ela pode ser do tipo low friction, LSZH. O elemento de sustentação, como o próprio nome diz, ele é responsável por autossustentar o cabo entre os vãos da sua instalação feita no poste. Autossustentação essa que não faz necessário você utilizar uma cordoalha e espinar esse cabo na cordoalha, ele mesmo se autossustenta. Os elementos de tração, como o próprio nome diz, eles são responsáveis por absorver a tração que esse cabo sofre. Tração essa que você pode impor nesse cabo quando você está fazendo o lançamento, ou até mesmo do próprio peso do cabo, ele exerce uma tração no cabo quando você tem ele ancorado no poste. E consequentemente, esse elemento de tração faz o que? A proteção da fibra óptica, localizada quase que no centro do cabo. O elemento de autossustentação, o elemento de sustentação de 0,8 milímetros, ele já é adotado há bastante tempo pela indústria. Muitos fabricantes já optaram pela utilização desse diâmetro por entenderem que não impacta no desempenho do cabo. A Hengtong, por exemplo, um dos maiores fabricantes de fibra óptica do globo, está ranqueada aí entre as 10 maiores empresas do segmento de telecom. Ela vem utilizando há bastante tempo essa espessura no seu elemento de sustentação, no seu cabo do tipo drop. Então, depois dessa breve revisão, pessoal, vamos para os questionamentos, para os mitos ou verdades sobre o drop com esse elemento de sustentação mais fino de 0,8 milímetros. A bobina de um drop com elemento de tração de 0,8 milímetros é mais leve do que a com 1 milímetro. Sim, pessoal, isso é verdade. Eu tenho um elemento de tração mais fino, consequentemente eu tenho uma bobina mais leve. Mais leve quanto? 2 quilos aproximadamente mais leve. E o que isso impacta positivamente no meu trabalho? Fica mais fácil de eu manusear, de eu transportar, fica mais ágil a minha instalação, consequentemente isso aumenta a minha produtividade. A diferença do efeito memória entre os cabos 0,8 e 1 milímetro é determinante na qualidade do produto. Pessoal, isso é um mito. Na prática, nós observamos que essa diminuição do elemento de sustentação não impacta de forma relevante no funcionamento do cabo drop, porque o efeito memória ele está relacionado não apenas com a espessura do elemento de sustentação, está relacionado também com as espessuras dos elementos de tração, com a espessura do cabo em si, com o material utilizado na capa do cabo. Então as dimensões das espessuras dos elementos de tração e do cabo como um todo, elas foram mantidas. E consequentemente, essa diminuição aí de 0,2 milímetros apenas não impactou de forma significativa no efeito memória do cabo. Ou seja, o cabo ele continua ainda com uma rigidez boa, aceitável para você conseguir fazer uma instalação sem que ele haja essa torção no cabo e isso prejudique atenuando o teu sinal. Isso é mito, tá, pessoal? Na prática, nós observamos que essa diferença é quase que irrelevante quando a gente fala ali da questão da torção, do efeito memória do cabo. Um drop 0,8 milímetros sofre mais atenuação óptica. Pessoal, isso é um baita de um mito. Isso não existe, tá? Isso não existe. Se o técnico tomar todos os cuidado no lançamento do cabo, cuidado no manuseio com o cabo, fazer toda a questão de limpeza na hora da conectorização, utilizar conectores de qualidade, tudo isso que a gente já está cansado de saber, você terá a mesma atenuação utilizando um drop com elemento de sustentação de 1 ou 0,8 milímetros ou até mais milímetro, 1,2, enfim. A atenuação ela será
a mesma. Tudo vai depender do zelo e do capricho do técnico durante esse processo. Um detalhe bem importante que a Hengtong ela toma, né, junto com a OIW, nós optamos por utilizar fibras do padrão G657A2. Você tem uma fibra que ela aguenta mais desaforos, vamos dizer assim, durante o processo de instalação. Mas afinal de contas, qual a diferença da fibra G657A1 para o padrão A2? A diferença está no ângulo de curvatura máximo em que essa fibra consegue trabalhar sem ter atenuação óptica, sem acontecer um fenômeno conhecido como dispersão cromática, que nada mais é do que a luz ela escapar ali do núcleo da fibra e isso me gerar a atenuação ou a perca de sinal. Então a fibra padrão A1 ela consegue uma curvatura máxima de 10 milímetros, enquanto uma fibra A2 7,5 milímetros. Trazendo isso para a prática, tá pessoal? Vamos imaginar que o meu dedo indicador aqui, ele tem uma espessura de 10 milímetros. Se eu pegar uma fibra óptica padrão A1 e eu enrolar, der uma volta nesse meu dedo, eu vou ter uma atenuação de aproximadamente 0,75 dB. Se eu pegar essa mesma espessura e enrolar uma fibra A2, essa atenuação cai para 0,01 dB. Agora vamos imaginar que eu diminuí a espessura do meu objeto, do meu dedo, usei um dedo mais fino aqui com 7,5 milímetros de espessura. Se eu trançar, der uma volta com a fibra A1, a minha comunicação ela para, a minha luz para. Eu não tenho passagem de luz com essa curvatura de 7,5 milímetros. Enquanto se eu trançar aqui e der uma volta com cabo do tipo A2, eu vou ter uma atenuação de aproximadamente meio dB. Então na prática vocês podem comprovar o quão eficiente, o quão melhor é para a tua instalação usar uma fibra A2. Lembrando que o cabo drop ele é um cabo manuseado pelo cliente, ou seja, ele pode sim mexer no cabo e fazer com que essa curvatura seja menor e consequentemente atenuar ou, na pior hipótese, perder comunicação óptica devido a esse ângulo mais fechado, tá pessoal? Por ser um cabo mais fino, eu não consigo utilizar conectores do tipo clique e rosca num drop de 0,8 milímetros. Mito, o cabo ele não é mais fino. O que é fino, mais fino é o elemento de sustentação. O diâmetro total do cabo é o mesmo. Então, se você usa conectores do tipo Fast Connector, clique, rosca, tranquilo, você pode utilizar um drop de 0,8 milímetros. Como eu disse lá no primeiro exemplo, né? As dimensões do drop, elas foram mantidas. Eu tenho ali os mesmos 5 a 5,2 milímetros de altura total do drop, mas quando eu destaco o meu elemento de sustentação, que é quando eu vou fazer a conectorização, né? Preciso destacar o elemento de sustentação. O drop manteve as mesmas características de espessura, de largura, de altura, 3 milímetros de altura por 2 milímetros de espessura, e essas são as especificações dos conectores de campo. Então é um mito, você pode utilizar os teus conectores, se você já tem conectores comprados, pode reaproveitar que vai funcionar perfeitamente no drop com elemento de sustentação de 0,8 milímetros. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até mais!